Olá pessoal, tudo certo? É uma alegria estar aqui convosco. Vamos dar início à nossa revisão agora do segundo bimestre, pessoal. Essa é a nossa primeira aula de revisão do segundo bimestre. Vamos abordar a questão de quê? Do elemento químico. Nós já introduzimos lá no primeiro bimestre e vamos agora abordar de uma forma mais aprofundada esse conceito de elemento químico e outras particularidades dele. Ok, pessoal? Então, vamos só retomar o que é um elemento químico, o que caracteriza um elemento químico, né? Primeiramente, o que caracteriza o elemento químico é átomos, um grupo de átomos com o mesmo número atômico, né? O mesmo número Z, ou seja, o mesmo número de prótons do seu núcleo. Se eu tenho um aglomerado de átomos com o mesmo número de prótons do seu núcleo, ali eu estou vendo um elemento químico. Possui nome próprio e símbolos próprios, né, utilizados de forma genérica em todo o mundo. Eles podem derivar esses nomes do latim, grego ou de alguma homenagem a alguma cidade ou alguma pessoa, por exemplo, que o descobriu, né? Foram descobertos ao longo do tempo, né? Aos poucos foram se adicionando os elementos químicos. Hoje, atualmente, são 118 organizados na famosa tabela periódica. Os elementos químicos também possuem número de massa, né? Esse número de massa é uma média de massa que é feito sobre a existência deles, a ocorrência deles na natureza. Isso a gente vai comentar com mais detalhes daqui a pouco. Então essas são as características básicas do elemento químico. A gente havia até comentado sobre algumas, né? O que eu quero comentar agora também, pessoal, é como é a transformação de um elemento químico em outro. Porque nós sabemos, segundo a teoria do Big Bang, certo? Existia um ponto denso, super quente e supermassivo, e esse ponto foi expandido nessa. Alguns diziam que era explosão, mas na verdade foi uma expansão, né? Essa expansão de toda a matéria e toda a energia do universo, né, que estava contida naquele ponto, expandiu e os elementos aos poucos foram se combinando e o universo foi esfriando, né? As temperaturas foram baixando e os elementos foram se combinando e criando-se, né? Se gerando, vamos dizer assim. Dentro desse processo de geração e combinação dos elementos químicos para se transformarem em outros, existem dois processos que podem ocorrer, que podem fazer com que o elemento químico se transforme em outro. O primeiro processo é a fusão nuclear. É incomum no nosso planeta, né, por conta das condições ambientais dele, mas na nossa estrela chamada Sol, do nosso sistema solar, é bem comum esse processo de fusão nuclear. Vejamos essa animação aqui, pessoal, prestem bem atenção. Um átomo de hidrogênio com massa 2 se funde com um átomo de hidrogênio de massa 3, libera muita energia e um nêutron. Vejam de novo com mais atenção. Vejam, se funde com outro. Como é que eles se fundem? Eles se fundem através de uma alta velocidade dos seus átomos. Eles se chocam mesmo. Nesse choque há uma recombinação, como vocês podem ver aqui, né? E os núcleos se fundem, se unem, liberam um nêutron e fica o átomo se transforma o que era gás hidrogênio passou a ser gás hélio. E assim sucessivamente. Se eu pegar um núcleo de hidrogênio de novo e bombardear o hélio, eu vou ter o elemento químico número 3. E se eu pegar o número 3 e for bombardeando, eu vou criando, eu vou aumentando. Toda vez que eu aumentar o número atômico, eu tenho um elemento químico diferente, né? Esse processo, se a gente conseguisse, nós seres humanos, dominar ele, seria um processo que nós teríamos praticamente energia ilimitada para as nossas atividades, pois é um processo muito energético. Mas qual é o problema? Ele acontece no núcleo do Sol, então é preciso uma temperatura e uma pressão absurdas, né? Para que aconteça uma fusão nuclear sem que aconteça uma explosão e destrua o planeta, né?
mais esse outro processo aqui chamado de fissão nuclear. Esse já é hoje dominado, né, pelos seres humanos e já nos gera energia nuclear, né, a famosa energia nuclear, e também é o processo que ocorre dentro da bomba atômica, né? Ocorre essa fissão nuclear. Venham aqui na animação comigo, ó, um nêutron é bombardeado um núcleo de urânio, por exemplo, ele fica totalmente instável e se separa em dois núcleos menores. Vou dar um zoom aqui para vocês prestarem atenção no processo. O que era urânio se transformou em criptônio, bário, certo? Então foi o contrário. Aqui eu dividi um núcleo super pesado, né? Que era urânio, super massivo, um elemento pesado, né? Dividi ele e transformei em dois elementos químicos mais leves. E isso é o que chamam de fissão, né? Fissão nuclear. Em cima é fusão. Eu estou fundindo dois elementos mais leves para transformar num elemento químico mais pesado. A fissão é o contrário. Eu estou dividindo os núcleos, né, gerando energia também nessa divisão para gerar elementos químicos mais leves, certo? Esse processo também de fissão nuclear é bem energético, mas não tanto quanto a fusão nuclear, né? A fissão é bem energético, porém ela deixa esses restos radioativos, né, que são os outros elementos químicos, que tem que ser depositados com muito cuidado, né? Porque eles são radioativos, podem causar vários, inúmeros problemas, né? A radiação deles. Então, por isso que a energia nuclear ela está avançando, mas ela precisa de muitos cuidados para ser colocada uma usina de energia nuclear, né? Então, esses são os dois processos de transformação dos elementos químicos, como eles vão surgindo, como eles podem acontecer, ocorrer na natureza. Tranquilo? Vamos avançar, pessoal. Então, um número é um elemento químico, ele possui, como vocês viram, número atômico, que é a identidade do elemento químico. E o que é um número atômico? Vamos aprofundar mais esse assunto. O número atômico, simbolizado pela letra Z, nada mais nada menos que é o número de prótons do seu núcleo. Então você vai contar os números de prótons do seu núcleo e ali você vai ter o Z, ou seja, o número atômico daquele elemento químico. E quem é esse próton? Quem é essa partícula tão importante para o elemento químico, né? Para o átomo? Os prótons são partículas de carga positiva, né? Que estão situados no núcleo do átomo. E veja que até um certo momento da história eles eram considerados indivisíveis, os prótons. Porém, os estudos avançaram e descobriu-se que os prótons tinham subpartículas que faziam a composição dele, partículas ainda menores, né? Os quarks do tipo up ou para cima, né? Se fizer uma tradução, e down, quark down para baixo. Quark up para cima tem uma carga negativa de mais 2/3, né? Mais 2/3 quer dizer a carga positiva relativa de mais 2/3 e o down de 1/3. Aí se você prestar atenção, ó, veja que a carga positiva mais 2/3 mais 2/3 supera a carga negativa, né, de apenas 1/3 no seu constituinte, que é o quark down. Então a ligação desses três subelementos aqui, subpartículas, faz com que na soma de suas cargas, né, nas suas cargas relativas, no final das contas, temos uma partícula com carga positiva, né? Então essa é a explicação por que ele tem uma carga positiva, por conta dos seus quarks constituintes. E como ele foi descoberto, né? Um pouco de história aqui. Ele foi descoberto em meados de 1886 pelos experimentos de Goldstein e Rutherford. Eles bombardeavam gases, energia elétrica em ampolas de vidro com gases
rarefeitos, ou seja, com pouco gás, né, dentro das ampolas, e perceberam radiações luminosas, né? Essas radiações ou raios chamaram de raios catódicos, em se tratando dos elétrons, e os raios positivos, que são os raios canais, que seriam os prótons, uma radiação de prótons. Mais na frente eu vou mostrar, aliás, eu vou mostrar para vocês como esse experimento aconteceu de fato. Como foi que aconteceu? Deixa eu limpar a tela aqui, pessoal, para que vocês visualizem bem melhor. Prestem atenção aqui nesse experimento. Aqui nós temos uma ampola, né? Com seu ânodo e seu cátodo, positivo e negativo. Ela foi devidamente foi colocada numa bomba de vácuo para tirar o máximo de gás possível dessa ampola. E ela tem uma bateria e outros componentes para ver a tensão elétrica que está sendo aplicado nesses gases nessa ampola. Vejam só. Aqui, ó, os eletrodos, né? E um tensiômetro. Ver a tensão elétrica que está passando a bateria. Apagam-se as luzes e o show começa. Então, ó, vocês podem ver aqui essa coloração verde são os raios catódicos. Por quê? Eles estão, as partículas, a radiação está indo para o raio, para o cátodo positivo. E os raios canais, esses raios avermelhados, menos intensos, estão indo para o ânodo negativo. O que foi que se deduziu? Sabendo a natureza elétrica da matéria, né? Sabendo aquela lei geral de eletromagnetismo que os opostos se atraem, ou seja, positivo e negativo se atraem, e dois positivos ou dois negativos se repelem. Sabendo disso já, né, nessa natureza elétrica da matéria, percebeu-se que essa radiação verde, ou os raios catódicos, né, como queira chamar naquele tempo, eles corriam em direção ao polo positivo da ampola. Ou seja, isso quer dizer que eles tinham uma carga negativa, eles procuravam positivo, né? Eles iam em choque do positivo na ampola. E o contrário depois foi observado, né? Observou-se que alguns raios em menos intensidade, né? Os raios mais massivos faziam o caminho contrário, para o lado negativo do polo negativo da ampola, né? Como vocês podem ver, geravam até uma coloração diferente. Essa coloração aqui diferente desses raios foi os raios canais, né? Que justamente veio a dar origem a quem? A descoberta do próton. Esses prótons corriam em direção ao negativo. Então, convencionou-se, se essa partícula corre atrás do negativo, ela é positiva, pois os opostos se atraem. Então aí deduziram e descobriram os prótons e os elétrons. Primeiro os elétrons, depois melhoraram a ampola e descobriram os prótons. Veja que legal, né, pessoal? Veja que um experimento até praticamente um pouco simples, mas foi deduzido, né, essa natureza da matéria, os prótons descobertos. Muito interessante. Número de massa. Todo elemento químico também você vai poder tirar sua dúvida se quiser conferir lá na tabela periódica. Todo elemento químico vai possuir também o seu número de massa, a massa do seu elemento. E como é que esse número é composto? Vamos lá. Esse número de massa é composto, é simbolizado pela letra A, que quer dizer o quê? O número de prótons mais o número de nêutrons do seu núcleo. Ou seja, nada mais nada menos que o número de massa é contar a massa do núcleo do átomo. Por quê? O elétron, na eletrosfera, ele tem uma massa muito pequena, praticamente desprezível em relação ao núcleo. Então, isso quer dizer o quê? Quem é considerado mesmo número de massa são prótons e nêutrons, a soma dessas duas partículas. Ok? Então,
O próton, nós acabamos de conhecê-lo, precisamos conhecer o nêutron. Esse outro elemento, essa outra partícula que veio a ser conhecida e compôs o elemento químico, compôs o número de massa, né, dos átomos. Quem é o nêutron? Veja que o nêutron, da mesma forma que o próton, tem os seus constituintes internos. Quem são eles? Aqueles são os mesmos quarks que formam toda a matéria, né? Só que aqui veja uma diferença. Nós temos um quark up, né, com carga relativa de mais 2/3, e temos dois quarks down, né, com carga relativa de menos 1/3, com 1/3 negativo. O que é que você pode notar aqui, pessoal? A mesma situação matemática. Dessa vez eu tenho duas partículas de carga relativa menos 1/3 e menos 1/3. E tem uma partícula só positiva. Se eu fizer uma conta matemática bem simples, eu tenho 1/3 mais 1/3, eu tenho 2/3. E do outro lado eu tenho 2/3 também positivos. Se eu fizer essa soma, pessoal, mais 2/3 e menos 2/3, nós sabemos que isso vai dar zero. Por isso que o nêutron tem esse nome, porque ele é uma partícula neutra. Ele não apresenta carga como é o caso do próton, né? Carga positiva. Então, neutro, por conta dos seus constituintes aqui, ó, quando você faz uma soma dos três, você encontra zero de carga. Por isso que ele é neutro. Como ele foi descoberto também através de um experimento de James Chadwick, né, em 1932. Ele bombardeou com radiação um elemento químico que transformou-se em outro, né? Aconteceu aquela junção, né, de elementos, e esse elemento liberou uma partícula, uma radiação que não tinha carga. Por que ela não tinha carga? Vejamos aqui de forma bem simples o esquema desse experimento. Vou limpar aqui a tela também para que vocês visualizem bem melhor. Olha, vejam só. Vamos voltar, perceber bem direitinho do começo. Aqui eu tenho uma radiação alfa bombardeando o belírio, né? Com núcleo com massa 4, com número atômico 4 e massa 9. O belírio radiativo sendo bombardeado por outra radiação alfa. O que acontece? Vai acontecer uma fusão aqui e dessa fusão vai ser liberado uma partícula ainda desconhecida, né, naquele momento, pelos cientistas. Esse isótopo do carbono 13 é muito instável. O que acontece? Ele vai liberar para ir para o seu isótopo mais estável, carbono 12. E veja que essa partícula vai passar em quê? Em duas chapas metálicas com o eletrodo aqui positivo e esse negativo. O que antes já tinha sido feito, esses experimentos, quando era o elétron, ele se desviava para o positivo, pois o elétron é uma carga negativa. Então a partícula vinha e desviava para cima e batia na chapa, né? E quando era o próton, ele desviava aqui para baixo para o eletrodo negativo, pois o próton é positivo, então ele desviava para o lado do negativo e batia na chapa aqui embaixo. Mas veja que o interessante é que essa partícula que foi liberada tinha a mesma massa em relação ao próton, porém não tinha carga. Veja o que acontece com ela. Olha, ela passa direto, tá vendo? Mais uma vez, pela última vez, vamos observar aqui, ó. Corre essa fusão, liberação, ó, e ela passa sem sofrer nenhuma desvio, né? Nem para o positivo, nem para o negativo. Então é aquilo que a gente falou, é uma partícula neutra, né? O famoso neutro. Então essa foi o experimento, o esquema simplificado do experimento da descoberta do nêutron. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar. Íons.
Os elementos químicos podem ser íons. Como o próprio título já diz, íons são o que, pessoal? São átomos com carga. E o que quer dizer isso? Essa explicação no fim das contas. Íons são elementos, são átomos eletricamente desequilibrados. Por quê, pessoal? Um átomo normal, eletricamente equilibrado, sem carga relativa, ou seja, neutro, normalmente, via de regra, ele tem elétrons igual a prótons. Ou seja, do jeito que é, do número de prótons que tem em seu núcleo, também é o número de elétrons da sua eletrosfera. Aí você só é pegar aquela noção. Prótons, né, as partículas positivas, elétrons é o negativo. Então, se eu tenho um número de partículas positivas igual aos da negativa, eu tenho uma partícula neutra, eu tenho um átomo neutro. Mas, ao passo que um desequilíbrio, uma diferença dessas partículas, no número dessas partículas, acontece no átomo, eu gero um íon. Eu gero um átomo eletricamente desequilibrado, né? Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? Qual é a relação de íons? Elétrons diferente do número de prótons do núcleo. Eu pegar qualquer átomo que eu perceba essa diferença de elétrons diferente do número de prótons, eu vou ter um íon. Nesta relação de íons, existem dois tipos. O ânion, que são que átomos que possuem mais elétrons em relação aos prótons. Se você fizer aqui uma visualização rápida, vai perceber, ó, 3 prótons no núcleo desse elemento e 5 elétrons na sua eletrosfera. Isso significa o quê? Visualmente você está notando aqui que tem mais elétrons do que prótons. Se eu tenho mais elétrons, que são cargas negativas, no final das contas, a carga real desse elemento químico vai ser negativa também, pois o número de cargas negativas supera o de positivas. O contrário também acontece, que são os cátions. Veja só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons e apenas 3 elétrons em sua eletrosfera. Então, os que são cátions, átomos que possuem menos elétrons, aqui é mais e aqui é menos elétrons, em relação aos prótons. Se eu tenho menos cargas negativas em relação às positivas vão se sobressair. Então, no final das contas, eu vou ter um átomo com carga positiva, chamado de cátion. Agora percebam um detalhe, pessoal. Veja que nessa situação de íons, eu não mexo com os prótons. Eu só eu levo em consideração quem? O número mais ou menos de elétrons. Por quê, pessoal? Por quê, professor? Porque se eu mexer no número de prótons, se eu alterar o número de prótons, eu não estou falando mais do mesmo elemento químico. Se eu adicionar um próton nessa conta, eu vou alterar o núcleo daquele elemento químico, vou alterar todas as suas propriedades e vou transformá-lo, como vocês viram lá no processo de fissão e de fusão nuclear, em outro elemento químico. Então, quando eu falo de íons, falando de íons do mesmo elemento químico, que pode ser um ânion ou um cátion. Então, como é que o elétron se relaciona com... Aliás, desculpe. Como é que um átomo se relaciona com o outro? Através da sua eletrosfera. Eles compartilham, eles cedem, eles doam elétrons. Então é assim. Por isso que na questão dos íons, eu considero o número de mais ou menos elétrons em relação ao núcleo. O núcleo é estável, né? Ele não muda, é imutável. Quem muda? Quem sofre essas mudanças? Quem vai, quem fica são os elétrons, certo? Peguem essa dica direitinho. E como é que eu visualizo simbolicamente esses íons? Como é que eu sei que um átomo está na forma de íon ou se ele não é íon? Ele está neutro, né? Percebam só aqui, pessoal. Sim, aqui é uma animaçãozinha para vocês perceberem como acontece. O sódio doando um elétron para o flúor. O sódio acaba ficando positivo, né? No final. E o flúor recebeu carga negativa, fica negativo.
positivo e negativo se aproximam, né? Então acontece aqui uma ligação química. Esse é assunto mais para frente, só para vocês visualizarem como é essa natureza iônica da matéria. Como é que eu simbolizo um íon? Como é que eu sei que eu estou vendo o íon? Graficamente falando. O sódio. Quando você olhar para esse símbolo do sódio com uma cruzinha de mais aqui, você vai saber que o átomo de sódio perde, nesse caso, um elétron. Ele perdeu um elétron da sua eletrosfera, então a sua carga positiva ficou maior do que a negativa, dando a ele a carga positiva. Ele perdeu um elétron, perdeu uma partícula negativa, então ele fica positivo. O contrário, o cloro. O cloro ganhou um elétron, por exemplo, ganhou um elétron desse sódio. Se ele ganhou um elétron, ele ganhou uma carga negativa, então sua carga real vai ser negativa. É tanto que esses dois compostos, eles têm uma tendência grande a se unirem, formando o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, né? Por conta dessa natureza deles. Um tende a perder e o outro tende a ganhar elétrons, né? Esses íons. Pode acontecer aqui também, ó, pessoal. O mercúrio, simbolizado desse jeito, quer dizer o quê? Significa que o átomo de mercúrio perde 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, 2 mais, né? E ficou com carga positiva 2 a mais, né? E o contrário também acontece no caso de ânion do enxofre. O que é que esse símbolo quer dizer? O enxofre 2 menos quer dizer que o átomo de enxofre ganhou em uma ligação química 2 elétrons. Aqui 2 mais perdeu e 2 menos ganhou. Certo? Não se confunda a questão de ganho. Por que 2 mais? Geralmente o símbolo de mais quer dizer ganhar, adicionar, né? Mas veja que aqui nós estamos falando de ganhar partícula negativa, de carga. Nós estamos falando de operações matemáticas, né? Nós estamos falando de carga. Então, se eu ganho carga negativa, eu fico negativo. Se eu perco carga negativa, eu fico positivo. Essa é a lógica dos átomos, essa é a lógica dos íons. Entenderam? Tranquilo, né? Vamos avançar. Esse fenômeno é muito interessante, pessoal. O fenômeno dos isótopos, da isotopia. Preste atenção nesse P aqui grifado, viu? Vocês vão entender por que esse P está destacado. O que são isótopos? O conceito é: isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Ou seja, o Z, que é o número atômico, é igual quando você compara, né, um com o outro. Só que o A, que é o número de massa, é diferente. Por exemplo, no exemplo aqui do hidrogênio. No hidrogênio, na natureza, ele é encontrado do tipo prótio, que é o quê? Com número 1 de massa, do tipo deutério, com número 2 de massa, e do tipo trítio, com número 3 de massa. Mas eu quero que vocês prestem atenção quantos prótons existem em cada isótopo desse, em cada tipo de átomo desse. Aqui eu tenho um próton. Aqui eu também tenho só um próton. E aqui eu também tenho um próton. Então, se eu tenho um próton em cada caso desse, pessoal, o que é que eu quero dizer? São átomos com o mesmo número atômico. São átomos do mesmo elemento químico. Eu não estou trabalhando, não estou tratando de elementos químicos diferentes. O próton, o deutério e o trítio, esses isótopos são todos do elemento químico hidrogênio, certo? Não é de outro elemento químico, não se trata de outro elemento químico. E como foi que foi convencionado isso para que não tivesse confusão, né, na hora de considerar, na hora de colocar na tabela periódica? Justamente por conta da identidade do elemento químico, que a gente já comentou, que é quem? O próton. Se o número de prótons não altera, o número atômico, no caso, não altera, eu estou falando do mesmo elemento químico. Quem vai alterar, no caso dos isótopos, o número de massa, né? Aqui eu adicionei um nêutron, então a massa desse aqui, que é 1, a massa do deutério passa a ser 2 e a massa do trítio passa a ser 3.
mas o número atômico continua sendo 1, 1 e 1. Esse é um fenômeno que acontece com todos os elementos químicos da tabela periódica, né? Eles aparecem assim na natureza. Considerando sempre que o que? A tendência maior, na grande maioria dos casos, é que o isótopo mais estável, que é esse aqui, né? Sempre o mais estável, ele aparece em maior quantidade na natureza. Vejamos alguns exemplos. Carbono. Carbono, o isótopo mais estável da natureza, é esse carbono com 12 de massa. Veja só, como é que eu sei que é isótopo, professor? Veja, primeiro o símbolo, né? Aqui se trata do mesmo elemento, que é o símbolo C, C e C. Segundo, o número atômico, ó, 6, 6 e 6. Se é o mesmo número atômico, eu estou trabalhando com o mesmo elemento químico. O que é que vai mudar a massa desse carbono? É 12. Esse aqui tem um nêutron a mais, vai para 13. E esse, um nêutron a mais, vai para 14. Veja que esses isótopos na natureza, né, existem. E a grande maioria, 98,89%, é do carbono 12. Ele é o mais estável. Esses outros dois isótopos, pessoal, do carbono 13 e o 14, eles têm uma grande tendência, o 14 a perder massa, né, perder nêutron, e ir para o 13, pois ele é muito instável o núcleo dele. E o 13, como vocês viram lá no experimento do nêutron, tem a instabilidade e tem a tendência de decair para o 12. Por quê? Os elementos químicos sempre vão procurar o nível energético mais estável, menor para eles, né? Sempre vão procurar. Esses aqui existem em traços bem menores, como vocês podem notar, ó, na natureza, mas a grande maioria vai com o tempo decair para o carbono 12, que é o mais estável de todos. Isso acontece com o oxigênio e acontece com o urânio, acontece com todos os elementos da tabela, né? Possuem esse tipo de relação chamada isotopia, isótopos. Então, isótopos, elementos com o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Essa é a definição de isótopos. Outro detalhe, lá na tabela periódica, vocês veem o número de isótopos como um número, aliás, veio o número atômico lá na tabela, um número inteiro, né? E veio um número de massa, um número decimal, com algumas casas decimais, algumas tabelas colocam. Por quê, pessoal? Porque eles pegam a existência da natureza do carbono 12, por exemplo, pegam o carbono 13 e o carbono 14 e fazem uma média ponderada da existência deles em porcentagem e a existência do isótopo. E dessa média ponderada eu tenho um número que é o que é colocado lá na tabela periódica. Eu tenho uma média da massa desses três isótopos que existem na natureza. Por isso que a massa sempre você vai ver um número decimal, por conta que é uma média da massa 12, 13 e 14 do carbono, por exemplo. O oxigênio também funciona desse jeito, o urânio também, enfim, todos os elementos químicos. Tranquilo, né? Vamos avançar. Outras relações de comparações entre elementos químicos. Isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Como são essas comparações? Como são feitas, né? Essas relações. Ó, vejam só, antes de tudo, pessoal, reparem bem uma coisa aqui, ó. Aqui eu estou falando de quem? Cálcio. Esse elemento aqui é quem? Argônio, que é o cálcio, né? Aqui eu tenho magnésio, tenho sódio, e o sódio de novo, tenho oxigênio e tenho gás neônio. Percebo que as comparações isóbaros, isótonos e isoeletrônicos estão trabalhando com elementos químicos diferentes. Porque às vezes pode acontecer uma confusão por conta dos nomes isótopos, isóbaros, isótonos ser muito parecido. Às vezes as pessoas, né, confundem e acham que é a mesma coisa. Mas existe uma dica infalível para vocês não errarem, que é o quê? Isótopos são relações entre o mesmo elemento químico. Isóbaros, isótonos, isoeletrônicos são comparações entre elementos químicos diferentes. Não são mesmo, ó.
Mostrei aqui para vocês que não são os mesmos elementos químicos. Eu estou comparando cálcio com argônio. Aí eu vou ver as relações, o que é que um tem a ver com o outro. Tem a ver em relação a quem? Isóbaros, ó, esse A está destacado porque são átomos com o mesmo número de massa e diferente número atômico. Ó. Massa é igual e diferentes números atômicos. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o número atômico 20 do cálcio e 18 do argônio. Porém, eu tenho o número 40 de massa do cálcio e tenho a mesma massa nesse isótopo aqui de argônio. Quem fez essa diferença? Os números de nêutrons, né? Balancearam e tornaram esses dois elementos químicos isóbaros. É bem tranquilo, né, de perceber isso. Átomos com o mesmo número de massa, diferente número atômico. Acontece o seguinte também, na isotonia, né, os isótonos são átomos com o mesmo número de nêutrons. Mas veja que interessante, diferente número de massa e diferente número atômico. Como aqui está simbolizado, ó. Diferente número de massa, diferente número atômico, mas os nêutrons, quando comparados os dois, são iguais. Veja que é só uma questão bem simples de contagem aqui, pessoal. Eu tenho meu número atômico 12 e eu tenho 24. Significa dizer o quê? O número de massa não é a soma de prótons e nêutrons. Então eu pego o número de massa e subtraio do número atômico para achar quem? Nêutrons. Então 24 menos 12 tenho 12 nêutrons. Aí veja que o sódio, outro elemento químico, nada a ver com o magnésio, tem 11 de número atômico e 23 de número de massa. Se eu fizer 23, uma subtração, 23 menos 11, eu vou achar os mesmos 12 nêutrons. Então, essa comparação, essa ligação aqui, 12 nêutrons e 12 nêutrons, quer dizer que o magnésio e o sódio são isótonos entre si. Tranquilo? E isoeletrônicos. Isoeletrônicos é bem interessante, pessoal, porque ó, são três elementos químicos totalmente diferentes, com número de massa e número atômico diferentes também. Porém, feita a comparação, eles vão ter o mesmo número de elétrons. Como a gente acabou de ver, os íons, que são o que? Íons são elementos químicos, né? Átomos com carga. Então, quem é que vai balancear para que os elétrons fiquem iguais? A carga, olha, agora vocês já sabem. O que é que se sabe? Que quando o átomo está neutro, sua carga está neutra, significa dizer que o número de prótons ou seu número atômico é o mesmo número de elétrons. Mas veja que o sódio aqui está com símbolo de mais. Lembra o que isso quer dizer? Esse símbolo de mais significa dizer que o sódio aqui nesse caso perdeu um elétron. Então ele deveria ter 11 prótons, como está marcando aqui, e deveria ter 11 elétrons, mas esse símbolo diz que ele perdeu, então ele tem 10. Então vá prestando atenção. No caso do oxigênio, pela lógica, ele tem 8 prótons, né? O número atômico 8 prótons. Pela lógica, ele deveria só ter 8 elétrons para ele ficar neutro. Mas esse símbolo aqui está me dizendo o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, ele tem 8 mais 2, que dá 10. Olha, veja a conexão. E nesse caso, o neônio não tem nenhum símbolo de carga aqui em cima. O que é que significa dizer que eu pego o número de massa, aliás, eu vou no número atômico dele, que é 10. Se ele está neutro, não tem carga, significa deduzir que o número de elétrons é igual ao número de prótons do seu núcleo. Então, se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Veja que comparei 3 átomos totalmente diferentes, né, de 3 elementos químicos diferentes, mas todos os 3 tinham algo em comum. Quem? Elétrons. Por isso que o E está grifado aqui. Ó. O número de elétrons entre eles é igual. Isótonos, número de nêutrons igual. Isóbaros, número de massa igual. Perceberam essas relações, pessoal? Interessante, né?
essas relações, essas comparações entre elementos químicos. E só para a gente finalizar e fechar, pessoal, uma tabelinha comparativa, já que a gente está falando dessas partículas elementares do átomo, né? Quem são elas? O elétron está onde? Na eletrosfera. Tem um símbolo E, né? Uma carga relativa negativa, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Um número bastante pequeno, né? Tem a massa relativa ao próton. Veja que em relação 1 a 1840, quer dizer o quê? Um elétron pesa 1840 vezes menos que um próton. O próton já é altamente, é uma massa muito pequena de ser considerada. Imagine esse elétron, né? Quase 2000 vezes menor. Por isso que ele não é considerado número de massa, porque ele é muito pequeno. Ele não vai alterar o número de massa de um elemento químico. Ele não é levado em conta por conta dessa massa extremamente pequena, né? Olha a massa dele como é pequena. Na casa de menos 28, né? Muito pequena. O próton, né, está situado no núcleo, tem um símbolo P. Vejam interessante que a carga do próton é, praticamente igual à carga do elétron, só que positiva, é onde dá aquele equilíbrio elétrico da matéria, né? Isso aqui vai ser positivo e vai equilibrar e dar estabilidade eletrônica, né? Vai deixar neutro o átomo quando ele não tem diferença. Agora veja que a massa é tido como padrão 1. A massa relativa ao próton, né? Ele mesmo tem padrão 1 em comparação e tem uma massa, veja que quantas casas decimais maiores do que o elétron, né? Mas ainda assim é uma massa muito pequena de ser considerada. E o nêutron, né, de símbolo N, também é situado no núcleo, né, junto com o próton. Tem a carga zero, como a gente viu, né? Os seus quarks constituintes deixam a carga dele nula, zerada. Praticamente a massa em relação ao próton, eles são considerados iguais e a massa deles realmente é muito parecida. Na mesma casa decimal, você pode perceber, né? Então essas são as partículas elementares do átomo, né? As subpartículas, a gente comentou um pouco sobre elas, né? As subpartículas que formam o próton e as subpartículas que formam o nêutron. Muito bem, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa primeira aula da revisão do segundo bimestre e até a próxima aula. Um abraço.